Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre os operadores, tá, da linguagem Python. No caso, a gente vai começar com o operador de atribuição, que a gente já viu em algumas aulas passadas, mas a gente não foi mais a fundo. Então, o operador de atribuição, eu sempre vou utilizar ele para associar o valor de uma expressão a uma variável. Tá? E a variável é criada nesse processo. Então, a forma geral é sempre o nome da variável recebe um valor ou uma expressão. Então, se atente a isso. Sempre que eu estou usando um operador de atribuição, tá, o símbolo é o símbolo de igual, mas eu estou falando que a minha variável recebe um valor. Ela não é igual a um valor, ela recebe um valor. Estou armazenando um valor naquela variável. Tá? Então, o que eu tenho? Variável sempre à esquerda, recebe valor ou expressão sempre à direita. Tá? Então, essa é a ordem. Não vou fazer alguma coisa tipo 1 recebe x. Está errado isso daí. Então, é sempre x recebe 1. Então, x recebe 1, x vale 1. Y recebe 2.5, número real. Então, y 2.5. A recebe B, que recebe 3. Opa! Então, eu tenho múltiplas atribuições aqui. Tá? Então, o 3 ele é copiado por B, que depois é copiado por A. Então, ó, A vale 3, B vale 3. Então, múltiplas atribuições. Eu posso fazer isso em Python. Eu tenho que ter sempre em mente, então, por isso que eu falei, a variável recebe. Tá? E o operador de atribuição, ele é um comando, nunca uma equação, por isso que não é igual. Tá? Então, se eu vou lá e mudo o valor de uma variável, o que eu já calculei com o valor antigo não se altera. Tá? Então, variáveis já calculadas usando o antigo valor, elas permanecem com o valor calculado. Então, ó, x recebe 3, aí eu ponho lá que y recebe 2 vezes x. Bom, y vale 2 vezes 3, 6. Mudei o x para 5. Tá? Eu não vou recalcular o y e ele vai valer 10. O y continua a valer 6 porque eu já recebi esse valor. O y só muda se eu ir lá e falar y recebe e colocar um novo valor. Senão o y mantém o valor antigo, mesmo que eu mude x. Tá? Então, mudar o valor de uma variável não atualiza todos os outros valores. Tá? Não é igual ao Excel, por exemplo. Bom, tem atribuição, isso permite colocar um valor dentro de uma variável. Tá? Posso colocar uma expressão matemática? Posso. Então, posso não ser simplesmente um valor, mas um conjunto de operações matemáticas. E aí eu tenho 5 operações aqui. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? E exponenciação. Eu posso trabalhar tanto com números inteiros quanto com números reais, fracionários. Tá? E sempre seguindo a precedência matemática. Multiplicação e divisão são feitas antes de soma e subtração. Tá? Então, ó, 2 mais 3, 3 menos 1, alguns exemplos aí de multiplicação. Exponenciação, eu uso 2 asteriscos. Tá? Então, só tomar cuidado com isso daí. Tá? Então, precedência de operadores. Tá? Posso usar parênteses para estabelecer a minha precedência. Então, se eu não coloquei parênteses, 2 mais 3 vezes 2, multiplicação vem primeiro. Então, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Ah, mas eu queria a soma primeiro. Bom, então, você estabelece que a precedência é esse operador. Então, coloque ele dentro de parênteses. Então, ó, 2 mais 3, 5, vezes 2, 10. Perfeito. Então, vou lá e coloco isso aí. Poderia ter armazenado isso aqui dentro de uma variável. Então, poderia ter vindo aqui e colocado x recebe 2 mais 3 vezes 2. Aí eu ia guardar esse valor dentro da minha variável x. Posso usar o operador de subtração também para inverter o valor. Então, eu tenho inverter o sinal de um valor. Então, eu tenho x recebe 10. Aí eu ponho aqui, ó, y recebe menos x. Tá? Opa, menos x, então se era 10, menos 10. Perfeito. Ou seja, eu não preciso vir aqui dizer que y recebe menos 1 vezes a minha variável x. Não. Menos x é suficiente. Ele já entende isso, que você está multiplicando por menos 1 aquele valor. Perfeito? Tem alguns operadores que são definidos apenas para alguns conjuntos de valores. Então, no caso, os operadores que a gente viu aqui, eles funcionam tanto para números inteiros quanto para números reais. Não tem problema.
Esses dois operadores aqui, eles trabalham apenas com números inteiros, tá? Que é o quociente da divisão inteira e o resto da divisão inteira. Tá? Então, vou usar duas barras. Opa, aqui está errado. %. Tá? Qual que é a diferença? Então, quociente da divisão inteira faz a divisão inteira do número. Então, 10 dividido por 3 é 3.3333. Tá? Mas eu quero a divisão inteira. Então, tudo que vem depois do ponto, eu descarto. Então, 10 dividido por 3 é 3 inteiro. E o resto da divisão? Bom, o resto da divisão 10 por 3, se a divisão for feita inteira, deu 3. Sobrou quanto? Bom, 3 vezes 3, 9, para 10, sobrou 1. Tá? Então, é o resto. Quanto que ficou faltando para eu chegar no 10? Tá? Faltou 1. Perfeito? Tomar cuidado também quando eu combino os meus operadores. Então, eu estou fazendo uma equação matemática. Eu estou juntando números inteiros com números inteiros ou com números reais, eu não sei. Tá? Então, eu tenho que me atentar a isso daí. Então, tem algumas regras que eu tenho que tomar cuidado. Então, se eu combino inteiro, com uma soma, por exemplo, o resultado é sempre inteiro. Float com float, então número real com número real, é número real. Tá? Se eu combino inteiro com float ou float com inteiro, o resultado é sempre float. Tá? Então, como eu tenho casas decimais em um dos números aqui, tá? O resultado vai ter casas decimais também. Perfeito? Então, tomar cuidado quando eu estou combinando. Ah, mas eu tinha um número e precisava do resultado inteiro. Eu somei e deu o resultado real. Bom, então você depois vai lá e usa a função int, tá? Para converter esse número para inteiro. Ou round para arredondar ele. Tá? Se você não fizer nenhuma conversão ali de forma explícita, ele vai assumir o tipo de saída, tá? Dessa forma aqui. Perfeito? Tá? Também tomar cuidado com como eu monto as minhas operações matemáticas, as minhas equações. Tá? Por quê? Bom, valores inteiros eles são representados sempre de forma exata no computador. Ponto flutuante, então números reais, eles são sempre aproximações. Então, nem todo número é representável com uma boa precisão. Tá? Então, erros de arredondamento vão ocorrer. E, dependendo do que eu estiver fazendo, isso vai se acumular dentro do programa e pode gerar um resultado errado. Tá? Então, só um exemplo aqui. Então, do ponto de vista matemático, essas duas equações estão corretas e estão no mesmo resultado. 1. Então, 10 dividido por 3 menos 33 vezes 3, isso aqui vai dar 1. 100 menos 33 vezes 3. Então, 33 vezes 3, 99, 100 menos 99, 1. Tá? Se eu implementar dessa mesma forma em Python, então 100 dividido por 33, 100 dividido por 3 menos 33, tudo isso vezes 3, ele vai dar 1.00007. Se eu fizer da outra forma, dá 1 exato. Então eu tenho um erro de arredondamento aqui de 7 vezes 10 a menos 15. Tá, mas é muito pequeno esse erro, concordo. Mas se isso aqui for parte de uma sequência de cálculos, então isso daqui vai se acumulando e vai interferindo. Pode ser que depois de algumas operações você tenha um erro de 0.1 ou mais. Então o erro vai crescendo à medida que você vai acumulando ele. Então tomar cuidado com isso daí. Tem algumas operações simplificadas. Então todas aquelas operações matemáticas que a gente viu, elas podem ser simplificadas. De que forma? Se você tem uma operação do tipo o resultado vai ser armazenado em uma das variáveis que também está sendo trabalhada dentro da equação que você montou, então C recebe o valor do próprio C mais um A. Esse A pode ser um único valor ou uma outra expressão, não importa. Então, se quem recebe também está dentro da operação, então eu posso reescrever dessa forma aqui. C mais igual A. Então eu corto ali o C e junto os operadores de atribuição com a operação que eu quero fazer. Então eu tenho ali as 7 operações que a gente viu até agora, elas simplificadas. Mas eu achei confuso isso daqui. Bom, então você continua escrevendo dessa forma que você acha que está mais claro. Então é só uma simplificação que você pode utilizar no seu programa. Perfeito? Aqui é a questão de precedência. Então a gente viu que operações de multiplicação vêm antes de soma e subtração. Então, só uma tabelinha de precedência para a gente consultar
mais adiante. Tá? Não tem que se preocupar com isso aqui agora não, que a gente vai vendo isso daqui à medida que for aprendendo os operadores. Perfeito? Por hoje é só, pessoal. Tá? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí e até a próxima aula.